Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à Alexandra Vieira e ao CITSEM por esta oportunidade de apresentar aqui estes resultados e também queria fazer um pequeno enquadramento das pesquisas, da investigação que foi feita. Isto basicamente foi desenvolvido ao longo da década passada, nos meus trabalhos de campo, quer no Val do Coa, nos anos 2008 ou 2009, quer no Val do Sabor, entre os anos 2010 e 2013, e finalmente no Val do Tua, entre os anos 2014 e 2017. Portanto, estes trabalhos de campo desenvolveram-se principalmente no âmbito da construção de grandes barragens. O que aconteceu desde o primeiro momento foi a constituição de uma série de equipas multidisciplinares em que o protagonismo básico estava da parte da arqueologia e também chegamos a trabalhar alguns antropólogos basicamente para fornecer informações locais sobre os elementos patrimoniais que iam ter afetação pela construção das ditas barragens. É importante fazer uma distinção entre as metodologias que houve, que foram implementadas, quer no Sabor, quer no Tua, porque, obviamente, os resultados foram completamente diferentes. Enquanto nos trabalhos da barragem do Sabor não existiu uma área de coordenação especificamente orientada para a pesquisa antropológica, no Val do Tua isto aconteceu. Portanto, a informação que se gerou no Sabor basicamente foi dar vida oral a mais de 90% das ocorrências patrimoniais que foram identificadas pelos arqueólogos, e no caso do Tua, a grande diferença é que houve uma pesquisa feita por antropólogos, orientada por antropólogos, em que se foi muito para além disso. E disto é do que queria falar eu aqui hoje. Quer os responsáveis pela barragem de Sabor, quer os responsáveis pela barragem do Tua, em termos quantitativos, quando fizeram a avaliação dos elementos que iriam ser afetados, reconheceram que, no que diz respeito à arqueologia clássica, a arqueologia pré-histórica ou proto-histórica, ou até romana e até da época medieval, o número de ocorrências não ia além do 4, 5, 6, 7% do total. Isto é, quando se tratava de dar uma explicação a este tipo de materialidades, a metodologia priorizada era sempre a arqueológica. E foi obviada uma metodologia baseada na antropologia social e cultural, com inquéritos às populações locais, com entrevistas orientadas, semidirigidas, com observação direta e com observação participante, que realmente forneceu uma visão completamente alternativa e endógena dessas realidades, em que o povo não estava ali por acaso e até protagonizava este tipo de lugares. Isto é, quase sempre, as origens que o próprio povo relatava para a sua própria história estavam ligadas a estes sítios arqueológicos, quer da maior antiguidade, quer da maior contemporaneidade. Quer dizer, para o povo não era alheio nem o moinho do século XX, que tinha sido desativado, nem o Castelo dos Mouros, que tinha sido povoado 2000 anos atrás e para o qual também tinham histórias que explicavam como é que aquilo funcionava. Bom, no caso do Douro Transmontano, há 3 mitos que permitem estabelecer clarissimamente uma relação direta entre a tradição oral local e a arqueologia, ou os vestígios arqueológicos. Estes mitos são os mitos dos mouros, os mouros míticos, que já aparecem refletidos na toponímia, a Pedra da Moura, Laje da Moura, Anta dos Mouros, Castro dos Mouros, os mouros míticos dos tesouros, os mouros que guardavam muitas riquezas em zonas onde sempre há arqueossítios que se podem identificar. Para além dos mouros, depois teríamos as senhoras com um mito fundacional, uma lenda fantástica, a lenda das 7 senhoras, das 7 irmãs, da que também falaremos depois, e as pragas de formigas. As pragas de formigas que normalmente se tiveram lugar em sítios posteriormente abandonados, onde se situa a origem das populações atuais e que correspondem sempre a arqueossítios, isto é, sítios arqueológicos. Bem,
As mouras normalmente são identificadas como entidades construtoras. São mouras que fizeram as pedras das mouras, eram os fusos das mouras, como já refletiu a Alexandra, os cemitérios dos mouros, os castros dos mouros, os castelos dos mouros. Portanto, são uns personagens que, a diferença dos camponeses, não trabalham porque são ricos, não são cristãos, são pagãos, e, por outra parte, ocupam partes do território que normalmente não correspondem a sítios atualmente habitados. Naquela terminologia clássica, não estariam no Ágara, estariam nos Altos, nas partes mais selvagens do território. Bem, as formigas, a estrutura narrativa da lenda das formigas, da praga das formigas, quase sempre corresponde a uma invasão súbita que se fez numa antiga aldeia e nessa invasão, basicamente as formigas atacaram quer os alimentos, o cereal, o grão, quer as crianças, isto é, aqueles elementos que permitem garantir a reprodução social da comunidade. Depois, no que diz respeito às sete senhoras, que talvez seja um dos mitos mais interessantes, a estrutura narrativa básica é quase sempre a mesma. São 7 irmãs, 7 senhoras, que realizam um percurso pelo território, pela paisagem, em que cada uma delas sucessivamente vai ficando num ponto, normalmente num ponto elevado, num alto, em que se constrói uma capela, que passa a ser a capela de Nossa Senhora de X, Nossa Senhora de Y, enquanto as outras irmãs continuam o caminho, a peregrinação. Chega um ponto em que todas as irmãs ocupam um território dado, cada uma delas num alto, num sítio elevado, e desde o sítio que ocupa cada uma dá para ver, elas cumprimentam-se, saúdam-se todos os dias umas às outras, porque são sítios destacados topograficamente, em que dá para, existe uma certa intervisibilidade, por assim dizer. Bem, evidentemente, quando uma pessoa está a recolher este tipo de lendas numa terra, obtém 7 senhoras que correspondem a 7 ermidas, 7 santuários. E noutra terra, pode ficar a 20, a 30, a 40 quilómetros, essas 7 senhoras são outras senhoras completamente diferentes, mas correspondem a outros tantos sítios elevados, que normalmente correspondem a santuários, a ermidas, e que têm procissões ou romarias todos os anos. São sítios que, mais uma vez, estão situados fora das localidades de povoação e que corresponderiam a ermos, ou à parte dos Altos, mais que do Ágara. Bem, no caso dos mouros, podemos dizer que, como mínimo, este tipo de lendas e relatos já se documentam desde o século XII. Por exemplo, na Galiza, contamos com o Códice Calistino, em que existem referências documentais escritas à crença popular neste tipo de mitos. Obviamente, a mitologia não pode ser submetida à prova do carbono 14, não podemos recuar muito no tempo e não podemos dar datas exatas, mas no caso do mito dos mouros sabemos que no mínimo, já no século XII, existia como tal. No caso das pragas de formigas, já existem notícias, como mínimo, nos começos do século XVIII, na coreografia de Portugal, de Costa, do ano 1706, já se fala nisto. Este tipo de lenda também se repete imenso, quer não são lendas exclusivas do Douro Transmontano, também se dão, por exemplo, na província de Ourense, em Zamora, em Leão, mas predominam muito no ocidente da Península Ibérica. E no caso das 7 senhoras, isto já é mais complicado, porque de facto estamos perante o que se chama um septenário sagrado. Isto é um tema praticamente universal, posto que 7 irmãos, 7 santos, 7 varões apostólicos, as 7 cabritinhas, quer dizer, a importância do número 7, do septenário, é praticamente universal, quer já desde os tempos bíblicos, quer até o presente, até o momento atual, e representa 7 dias da semana, 7 notas musicais, quer dizer, há imensas septenários, que o que representam é uma totalidade, um conjunto harmónico, e que provavelmente o que estão é a transmitir de alguma maneira
a unidade harmónica de um território que foi passado, como bem dizia Alexandre, do caos para o cosmos, através desta cristianização, ou desta domesticação da paisagem, se quisermos dizer. Bom, isto daria para falar durante muito tempo e há imensos exemplos. Eu consegui registrar este tipo de lendas e de mitos, quer no Tua, quer no Sabor, quer no Coa. Existem imensas analogias, designadamente no ocidente da Península Ibérica, quer na Galiza, Leão, Zamora, norte de Portugal, até Algarve mesmo. Se quisermos chegar lá abaixo também conseguimos chegar, conseguimos identificar paralelos. E acho que é importante, principalmente, considerar este facto de que a tradição oral fornece elementos que permitem a identificação de vestígios arqueológicos, porque sistematicamente, ali onde há uma lenda, um mito que fala das mouras, dos mouros, das pragas de formigas, ou das sete senhoras, ou dos sete santos, dos sete irmãos santos, sistematicamente temos um local significante e significativo para a comunidade local, quer em termos da presença de vestígios arqueológicos, quer em termos de religiosidade e tradição popular, onde muitas vezes ainda hoje se fazem procissões e romarias. Em muitos dos castros e dos povoados, não é por acaso que no topo tem algum tipo de ermida, capela ou construção. Eu prefiro deixar isto por aqui, para depois termos mais tempo para o debate e para qualquer pergunta que possa surgir. Muito obrigado a todos.